O atentado de Manchester está a ter um impacto especial pela idade de todos os envolvidos. Uma artista pop de 23 anos, um terrorista de 22. Vítimas muito jovens, crianças e adolescentes, muitas delas. A vítima mais nova com apenas 8 anos, uma criança. Como explicar este tipo de acontecimentos dramáticos e violentos às crianças, aos adolescentes, aos jovens? É o que vamos saber agora com o psiquiatra Vítor Cotovio. Muito boa tarde. Boa noite, Vítor Cotovio. Como explicar? Fazer de conta que isto é algo de absolutamente excepcional ou tentar ser o mais objetivo possível na informação? Não se pode não explicar, até porque não se pode não comunicar e muito menos agora com as tecnologias de informação a que todas as crianças e adolescentes têm acesso. E, por outro lado, os educadores também... nós podemos abdicar de tudo, mas não podemos abdicar da preocupação com a saúde e com a preocupação com a segurança. Disso nunca podemos abdicar. É claro que uma situação destas exponencia e hipertrofia a inquietação com a segurança. E é diferente como podemos explicar às crianças e como podemos explicar aos adolescentes. A explicação não é a mesma. A explicação não será a mesma. Isto porquê? Porque, no fundo, isto aciona em nós, nas crianças e adolescentes e nos pais, aciona aquilo que é o instinto de sobrevivência e o instinto de proteção. O que nos pode tornar mais reféns de um registro ataca-foge, portanto, um registro menos regulado, um registro menos pensado, menos refletido. E quando temos que passar esta comunicação, que não podemos não passar, temos de ter alguma atenção para não cair aqui numa tentação em que, de alguma forma, podemos cair num registro que eu considero diferente. Uma coisa é um registro securitário, outra coisa é um registro securizante. Nós temos a obrigação de ter procedimentos e intervenções educativas ligadas à segurança. As crianças não podem ir para o banho quando está a bandeira vermelha, os adolescentes não podem andar sem capacete, as crianças não podem meter os dedos na tomada, mas a este nível... O que acontece é que estamos a lidar com coisas que representam a morte e as pessoas, e as crianças e os adolescentes também interpretam isso dessa maneira. Quando temos que passar a comunicação, nas crianças temos de ter alguma atenção, porque enquanto os adolescentes podem ser mais mobilizados pelo risco e pelo desafio, e isso tem implicações na forma como comunicamos, nas crianças elas podem ser mobilizadas mais pelo medo e pela inquietação. Como tal, temos que calibrar a comunicação, na minha opinião, de forma, quando eu estou... Ou seja, não provocar medo. Nas crianças, se eu assusto, eu faço uma coisa que eu às vezes chamo... Eu não posso cair na tentação de fazer terrorismo de ouvido. Certo. Ou seja, que é inundar a criança com qualquer coisa que assusta a criança. Portanto, falar ponderadamente. Objetivamente, com serenidade, mas lá está. Aí envio para um desafio muito grande. É que eu tenho que procurar em mim a minha serenidade primeiro. Porque eu tenho que saber... E perante isso, é verdade, mas perante isso há aqui uma pergunta que atravessa o espírito de toda a gente, que é porquê? Porquê que isto aconteceu? Porquê que estas pessoas fazem isto? E isto é extraordinariamente difícil de perceber. Claro. E ainda mais difícil, digo eu, de explicar. Sim. Portanto, em relação a essa pergunta, pai, mãe, porquê que isto acontece? Porquê que estas pessoas fizeram isto? Devemos dizer o quê? É assim, o mundo... É incontornável. Que elas também não compreendem? Há coisas... O pai e a mãe também podem dizer que também não compreendem? Podemos dizer que, excepcionalmente, há coisas que são difíceis de compreensão. Mas atenção, também não podemos pôr por baixo do tapete. Porque na educação temos que passar a ideia que há situações boas e situações más. E que mais, temos de ter algum cuidado para não fomentar um registro manicaísta, que é os amigos e os inimigos. As pessoas têm coisas boas e coisas más. E no extremo... Há pessoas muito boas e pessoas muito más. As muito más, nós podemos ter mais dificuldade de compreensão, como se calhar temos mais dificuldade de compreensão as muito boas, os santos, não é? E, portanto, também estas pessoas podemos ter dificuldade de compreensão, mas verdadeiramente, as crianças têm que saber que há coisas boas e coisas más. Devemos dizer às crianças que um dos objetivos do terrorismo é exatamente o terror, ou seja, provocar o medo nos outros, naqueles que são atingidos e naqueles que não são atingidos. Os que veem e os que sabem, como eles, como todos nós. E devemos dizer às pessoas que não devemos ter medo. Sim. No fundo... E que estas coisas poderão sempre continuar a acontecer. Vamos ver. É legítimo ter medo. Claro. E, portanto, as crianças têm que perceber que também os pais podem ter medo. Essa não é a grande questão. A grande questão é não fomentar a paranoia, a desconfiança sistemática de tudo e mais alguma coisa, perdendo a lucidez da análise. Porque um pai se transmite para uma criança. Olha, tenta transmitir uma comunicação verbal adequada. Mas vamos imaginar que está a transmitir a comunicação verbal adequada, está a dizer coisas certas, mas está com uma expressão em que está com os olhos arregalados, as pálpebras para cima, a boca aberta, e portanto, está a transmitir um sinal de medo. E a comunicação não verbal, as crianças
entendem. Portanto, não é tanto o que comunicar, porque temos que comunicar, é como comunicar. Nesta altura estarão seguramente muitas famílias, enfim, desde há 2 dias, nós estamos a aproximar-nos da época dos festivais de verão, sim, em que há uma grande mobilização de pessoas em praticamente todos os países europeus, e em Portugal isso é muito evidente. Imagino que esteja a haver em muitas casas portuguesas este tipo de conversa. O que fazer, como encarar a nossa vida normal perante uma ameaça desta. Esse é um grande desafio, porque o desafio aqui é como é que nós não caímos na tentação de passar ou desvirtuar uma sociedade em que acreditamos e começamos a entrar numa dialética entre o que é uma sociedade civilizada com princípios e valores e o que é uma sociedade primitiva só a fugir e a atacar. E quando passamos este registro entre o instinto de proteção dos pais e o desafio da autonomização tem que tornar a ser mantido. É evidente que temos que garantir que aquilo que está na nossa mão está tudo, tanto quanto possível, naquilo que está na nossa mão, que as medidas de segurança existem e que, nomeadamente os adolescentes, porque para as crianças pode ser mais fácil as medidas de segurança, para as crianças temos de ter o cuidado com o susto, não assustar, para os adolescentes temos de ter o cuidado de eles não fazerem o contrário, que é, às tantas querem desafiar, eu não tenho medo, não tenho receio, e tem que se calibrar isto, e aí cuidado com a comunicação, não vale a pena se eu disse há bocado que não faz sentido para as crianças terrorismo de ouvido, não faz sentido para os adolescentes lições de moral, porque tem que ser aquilo que eu chamo de comunicação paralela. Estamos a falar de outro assunto e introduzimos ou lateral, perceber o que é que eles acham, como é que eles acham que os outros lidaram. E, portanto, esta conversa paralela e lateral é mais frutuosa do que uma comunicação indireta com o adolescente cheia de lições de moral, porque senão podemos potenciar o risco. E então colocamos os adolescentes em zona de risco, não aceitando o que lhes é dito quando eles têm que ter medidas de segurança. Vítor Cotevino, muito obrigado por ter vindo ao Jornal das 8. Acima de tudo, falar e saber como falar com as crianças e os jovens a propósito destes temas.